Oi, povo, vamos dar uma pausa aqui na novelinha dos assuntos de Virgínia e Zé Felipe para a gente comentar um assunto bastante sério que tá rodando aí as redes sociais. É um caso bem delicado, gente, é um caso bem complicado. E eu quero deixar claro aqui para o Ítalo Santos, né, que eu não estou aqui para julgar nada, que eu estou aqui para expor os fatos, inclusive vou expor a versão dele sobre os fatos e que não é um julgamento, mas a gente também não pode se calar. Sabe, ele precisa entender isso, que não é derrubando páginas, derrubando postagens que ele vai resolver alguma coisa. É provando a inocência dele, é provando na justiça, né, caso ele seja inocente, e não tentando derrubar quem tá falando sobre o assunto, né? Vamos lá, então, falar sobre o assunto Isabelle Vidal, gente. Essa menina que viralizou nas redes sociais. Tudo começou quando ela começou a expor o Ítalo Santos, né? A expor o trabalho do Ítalo Santos, que é um trabalho que... Cara, desculpa, mas ninguém concorda com isso, né? É que ele tem muito seguidor criança, então as crianças acham lindo o trabalho dele, mas qualquer adulto com um cérebro não concorda com o trabalho do Ítalo Santos. Se a justiça concorda, não concorda, se vão fazer alguma coisa, se não vão, não é meu problema. Cabe à justiça entrar no caso. Mas ninguém que tem um cérebro concorda com filmar adolescentes o tempo todo e beijando e... Gente, não tem como concordar com isso. E a Isabelle, ela começou a expor essas coisas. Eu vou postar pra vocês agora alguns vídeos da Isabelle expondo esse caso. Vamos lá. Que se o Ítalo Santos fosse hétero, ele já teria sido cancelado há muito tempo. Isso não é segredo pra ninguém. Independente do que a gente representa ou do que a gente deixa de representar, a partir do momento que a gente tá indo contra a lei, principalmente se for do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que ser cobrado. Ele não é. Porque todo mundo que se levanta contra qualquer coisa que ele faz, ele quer meter processo. E ele ameaçou me processar também, só que eu não tenho medo de ninguém. Me mandou uma notificação no Instagram, o que ele normalmente faz com todo mundo, aí a pessoa vai lá e apaga o vídeo. Por isso que não tem conteúdo de ninguém contradizendo ele. Não é porque ninguém tá vendo o que tá acontecendo, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, só que ele não deixa ninguém falar. Porque uma semana antes de eu começar a gravar pra internet, eu recebi uma revelação de que a mulher me via com uma multidão de adolescentes. A maior parte do meu público é adolescente. Eu não sou perfeita, não, mas eu venho aqui falar pra eles que o que vale pra mim não vale pra eles. Que existe coisa de adulto, coisa de criança, que o adolescente sempre tem que estar tendo que se colocar no lugar dele, porque tudo que envolve adolescente dá merda. Tudo que envolve menor de idade dá merda. E a gente não pode querer só botar a nossa energia na merda. A gente tem que botar pra prever também, porque quem não escuta cuidado, escuta coitado. E eu tô falando, cuidado, Ítalo Santos. Você tem noção da influência que você tem. Você podia ter usado isso de forma positiva, ensinando as meninas a usar os métodos contraceptivos, ensinando as meninas a se cuidar, ensinando as meninas a escolher bem os seus parceiros. Na época que a Camilinha tava mais sofrendo hate, que os outros estavam chamando ela de... Sabe o que você fez? Você foi defender ela? Você fez alguma coisa por alguém? Não. Você foi e botou ela na garupa do Nino Abravanel, o garoto que tem maior fama de comer piranha. E aí fala, eu que tô falando mal da sua filha? Ou você que tá passando pra internet uma imagem de uma mulher de quase 30 anos? Entendeu? Que tá extremamente carente, que toda semana precisa trocar de namorado, que toda hora entra num drama diferente. Sabe que isso acontece na vida real, mas a gente não tem que estimular isso ao ponto da pessoa engravidar. Entendeu? Se você acha isso normal, o problema é seu. Queira isso pra sua vida. Enquanto eu estiver na internet, eu sempre vou estar levantando a pauta de que adolescente é adolescente e adolescente tem que se colocar no lugar de adolescente. Esses vídeos que eu mostrei pra vocês, o que eles têm em comum é que a Camilinha que vai até o menino pra poder beijar e o Ítalo tá fazendo o quê? Gravando. Você leva sua filha pra uma festa, beleza, a criança tem que se divertir. Aí a sua filha começa a dançar com o garoto. Beleza, as crianças podem dançar. Aí a sua filha vai agarrar o pescoço, dar um beijo na boca do garoto. E aí você vai ficar gravando? Não, Ítalo Santos. Você não é o tutor, você não é o responsável por eles. Você não tem que ficar estimulando esse tipo de coisa não, Ítalo Santos. Porque quando você estimula agarrar e beijar, quando você estimula dançar música com teu sexo, você tá estimulando gravidez. Sendo que o seu público, ele é adolescente. Sabia que você tá estimulando gravidez na adolescência? Filho de rico engravidar com 17? Acontece. Bota na justiça, pega uma pensão do pai, tá tudo sob controle. Pobre engravidar com 17, se fode aí, otário. Aí por que que eu estou batendo nessa tecla? Se o público do Ítalo Santos fosse adulto... Mas tanto o público quanto os personagens são adolescentes. Praticamente o único adulto dessa história é ele e, se eu não me engano, o marido dele. O conteúdo dele não é adolescente. Agora o Euro se deu o direito de ir pessoalmente querer esculachar uma pessoa que faz conteúdo pra eles há mó tempão. Já que o Euro tá disposto a se posicionar, eu tenho umas perguntas pra te fazer. No começo do vídeo do Ítalo Santos, vocês falam que ele não tem controle sobre a vida sexual das adolescentes, que ele não tem controle sobre os adolescentes. Então por que a casa dele tá cheia de adolescente? Você não tem controle sobre adolescente, por que tua casa tá cheia de adolescente? Porque você tá pegando um monte de adolescente pra você criar. Seu marido fala que enquanto vocês estavam suspeitando que a Camilinha tava grávida, vocês estavam suspeitando que a Daninha tava grávida também. E ambas estavam com infecção urinária. Ele já veio falar que não tem nada a ver a relação com a infecção, sendo que a gravidez também tem nada a ver com a relação, não?
Eu quero saber, tem algum outro jeito aí da gente tá vindo a engravidar? Então você tá me dizendo que você não tem controle sobre a vida sexual dos adolescentes ao ponto de 2 adolescentes ficarem com suspeita de gravidez ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que você não é capaz de lembrar eles de beber água, porque também tinha 2 meninas com infecção urinária ao mesmo tempo. Você não tem capacidade de controlar a vida sexual, você não tem capacidade de controlar a alimentação. O que passa na cabeça do Estado de achar que você tem capacidade de controlar umas 10 crianças? Oi, meu nome é Luiz, tenho 17 anos, fui intermediária do Ítalo Santos numa casa de aposta quando eu tinha 15 anos, 15 para 16 em específico. Eu acompanho o Ítalo Santos já faz muito tempo, desde quando ele começou em si na internet, portanto que eu já tive até fã-clube dele, eu tenho como provar isso, eu tive fã-clube da Camilinha, acompanhava a turma, e quando iniciou esse negócio das plataformas, comecei a acompanhar isso, e comecei também a entrar nesse meio. Nisso que eu comecei a entrar nesse meio, eu comecei a descobrir como eu poderia ganhar mais, não só apostando, como divulgando nas plataformas. Foi quando eu achei um meio pra me começar a divulgar jogos de azar e ficar nisso. Não estou aqui pra falar que o Ítalo Santos que me influenciou a divulgar, não, muito pelo contrário. Eu acompanhei diversos influenciadores no quais eu estava buscando formas para que eu pudesse divulgar e ganhasse mais com isso. Portanto, eu criei ali na minha cabeça um vício, que foi quando eu consegui, ano passado, entrar em contato com um gerente de plataforma chinesa, no qual eu iria intermediar uma publicidade pro Ítalo, no valor, acho que era de 250 mil, no qual ele tava cobrando um stories, parece que era 200 mil, não lembro de acordo, tem que ver nos prints, mas vou postar isso tudo nos stories, e eu ia ficar com a minha porcentagem. Nisso, teve toda essa confusão, esse rolo, porque essa intermediação não deu certo. Por quê? Eu falei, a gente ia fechar a gente tava conversando de noite, a gente ia fechar no outro dia. Quando foi de madrugada, já tava tendo diversas mensagens, ligações, áudios. Ele até mesmo mandou foto minha, falando que ia me expor nos stories, por conta que eu tinha roubado ele, me acusando, me incriminando de algo que eu não tinha feito. Eu tenho certeza que agora vem um questionamento, por que você não postou isso antes? Gente, eu não queria postar isso antes pra não gerar o quê? Gerar perca pra mim. Qual que seria a perca? A perca seria com a minha página. Eu trabalho com página de fofoca, minha página tá na minha bio. Tenho outras páginas também, não só essa que está na minha biografia, na qual eu também trabalho com elas. Então é uma renda minha que eu não queria jogar em jogo. E se fosse só eu falando o que aconteceu naquele mês, no caso o ano passado, eu não ia ter muita voz sobre isso. Apesar de eu conhecer muitos influenciadores, muitos amigos meus que já trabalham com a internet. Tenho certeza que eles não iam querer comprar essa briga, e muito menos de outros amigos meus de página querer comprar isso, porque todo mundo fica naquela recolhida, tipo assim, porra, ele vai me ameaçar, porra, ele vai me mandar uma notificação extrajudicial, porra, mas aí ficou nisso, que foi quando a Isa descobriu, contei pra ela, e ela foi lá e me acolheu e me aconselhou. E pra quem ainda tiver com dúvida, que eu nunca tive contato com o Ítalo, querendo criar questionamentos, eu vou postar isso tudo nos meus stories, não tem pra que eu esconder, não devo pra ninguém, nunca devi pra ninguém nessas redes sociais, pra nenhum influenciador. Portanto, que sempre postei muitas coisas boas do Ítalo, porque acompanhava muito ele. E normalmente quando a gente postava as coisas ruins, vinham as mensagens, vinham uns tons assim de ameaça, que pra mim não cola mais na internet, não cola mais, não cola, pra mim já deu isso. Então assim, pra mim tô aqui ó, Team Isa pelas crianças, e eu estarei postando tudo nos stories sobre as dúvidas de vocês. Vou colocar uma enquete e vocês perguntam lá. Quando o Ítalo Santos fez o pronunciamento dele, ele deixou claramente pra gente que ele não tem controle sobre a Camilinha. Se ele não tem controle sobre uma adolescente, como é que ele vai ter controle sobre 10? Se ele não consegue controlar, se tem 2 adolescentes com suspeita de gravidez, aí resolve e depois fica internada porque as 2 estão com suspeita de infecção. Ele fala isso no vídeo, não é uma coisa que eu tô inventando. Tá acontecendo negligência, tanto do Estado, quanto da mídia, quanto do Ítalo. Eu vi na internet achando que era só o Ítalo, mas pelo visto é bem maior, envolve muito mais gente. Então a gente não pode deixar esse assunto morrer. Ele tá tentando derrubar minha conta, ele tá derrubando página de fofoca que tá falando sobre mim. A página de fofoca veio falar sobre um vídeo de uma deputada, de uma vereadora, que foi lançada há 10 anos atrás. O assunto estava em alta. Ele postou, para não falar que não postou nada sobre, porque não tinha postado nada sobre. Eu que tive que trazer essa pauta para a internet, e a internet está fazendo de tudo para eu tirar. O Ítalo Santos está fazendo de tudo para cair minha conta. Mas se eu cair minha conta, a gente vai continuar isso no Ministério da Justiça, na rua. Eu não tô brincando, gente. Eu vou pra porta de escola fazer protesto. Eu não tô brincando. Eu vou pra porta de hospital, onde tem mães que realmente
Passam por problemas que a filha adolescente engravidou, não tem dinheiro pra resolver, tem que ficar pedindo emprestado pros outros pra correr pra lá e pra cá. O que ele tá propagando na internet desde os 12 anos da Camilinha. E querendo te convencer de que ela tava chegando perto do 18. Quando ela chegasse com 18 já era, não ia ter mais o que fazer. Não ia ter o que a gente ia argumentar. Pô, Ítalo, tá... Não, tô não. Eu vou mostrar que é virgem, Tá fazendo isso, mas não tá fazendo coisa mais 18 não. Quando for chegar na hora de mostrar, e aí? Cadê que na prática a sua teoria funciona? De que pode deixar adolescente fazer o que quer que não dá em nada. Pois é, gente, ela começou a falar sobre Ítalo Santos, aí recebe notificação judicial, né? Ela inclusive falou sobre a Choquei, que a Choquei não estava falando sobre o assunto e que o dono da Choquei mandou para ela provas de que ele postava e eram derrubadas as postagens. Então, assim, é meio complicado, é uma censura mesmo, né? Que a gente está vivendo nesse caso. A Isabelle está alegando que ela foi né, após expor tudo isso do Ítalo Santos. Ela alega que o suposto deputado, aí assessor de um deputado, prometeu ajuda para ela, falou que ia ajudar ela e acabou ela, né? E aí, desse caso, gente, eu peço para que vocês vejam o vídeo do Guga Figueiredo aqui no YouTube também, porque é um vídeo onde ele também mostra o outro lado, porque tudo na vida tem dois lados, né? Mas eu acho muito importante a gente olhar pela Isa nesse momento, mas assistam o vídeo do Guga Figueiredo, onde ele entrevista esse suposto rapaz que teria supostamente a Isabelle. Então assistam, porque aí vocês vão ter uma noção melhor dos dois lados e vocês vão poder julgar, tá? Mas vamos ver aí alguns vídeos dos influenciadores falando sobre isso. Ítalo Santos solto e Pose preso. Esse país, olha, gente, é uma vergonha, uma piada sem tamanho. Na verdade, eu tô falando só disso por causa da Isabelle Vidal, porque há pouquíssimo tempo eu nem sabia do que se tratava esse Ítalo Santos. Pra mim é um submundo realmente assustador, que eu fui dar conta há pouco tempo. Pra quem não sabe, o Ítalo Santos é um marmanjo, uma marmanja, tá? Mais velha, que bota menores de idade pra viver um de férias com ex, tá? Basicamente, né, coloca menores de idade pra viver coisas de gente mais velha, incitar ali, né, vida sexual, álcool, enfim. Por que ele faz isso com menores de idade? Eu queria entender isso. Isabelle Vidal é uma menina que teve a coragem de expor todo o caso, milimétricos detalhes que o Ítalo Santos fazia. Porque, basicamente, por que ninguém sabia dessa história? Por que eu também não sabia direito do que se tratava, quem era Ítalo Santos e tal? Por que as pessoas problematizavam ele? Porque, basicamente, as páginas de fofoca não dão visibilidade pra isso. Não sei, o cara é bem relacionado com essas figuras das subs, né? Das subs que fazem tudo por dinheiro e são, enfim, completamente fora da casinha. Essas subs, elas apoiam o Ítalo Santos, eu acho. Porque eu fui ver lá os meus seguidos e eu vi algumas subs que eu sei que são esse perfil. Nada contra, mas são pessoas que não estão nem aí pra esse tipo de ética, porque eu sei que não estão nem aí, eu conheço. A Isabelle Vidal, ela simplesmente foi lá, falou sobre isso e começou a ser ameaçada, começou a ser perseguida. A gente já sabe essa história, né? E aí, basicamente, a garota foi pedir ajuda, quer dizer, aceitou a ajuda de um assessor de um político e acabou sendo por ele. O cara falou que ia ajudar ela né, nesse caso e acabou abusando dela. Tá bom? Eu tô aqui pra esperar justiça por ela nessa história e acho que, assim, incitar que a gente continue falando disso. Por que ninguém fala desse assunto? Por que as páginas de fofoca não falam sobre isso? Por que a mídia não noticia o absurdo que esse Ítalo Santos faz? Por que ele consegue calar a boca de todo mundo? Hã? Bom dia, gente. Eu acabei de acordar e vi tudo que estão falando aqui sobre a Isabelle Vidal, que infelizmente ela foi estuprada. Eu já rodei esse TikTok e Instagram através de informações e até onde eu vi, né, ela tava na beira da estrada pedindo ajuda com a mão machucada, porque ela passou por essa violência. Parece que foi encontrar um assessor de um político, alguma coisa assim. Só que o que acontece? Eu não consegui achar fontes confiáveis, entre aspas, porque eu não conheço as pessoas que são amigas dela, ok? Vi um vídeo, parece, do irmão dela, que estaria no hospital, só que até então ela não apareceu, até onde eu vi, tá, gente? E não confirmou que ela está no hospital, essas coisas. Então, por favor, se vocês souberem de alguma coisa, me marquem pra eu poder dar voz pra isso. A Isabelle Vidal tava denunciando o caso do Ítalo Santos, certo? Acho que vocês sabem, se vocês não souberem, vou até falar o nome dela pra ficar aqui na busca, vou colocar na legenda. Eu vou resumir porque eu não falei nada com nada, né? A Isabelle Vidal estava fazendo vídeos aqui denunciando essa postura do Ítalo Santos com a exposição de menores de idade. E aí uma pessoa parece que apareceu pra
pra oferecer ajuda pra ela, pra levar esse caso adiante. E ela foi encontrar essa pessoa e ela foi estuprada. Até agora foi isso que eu vi, tá bom, gente? Aí ela aparece num vídeo na beira da estrada pedindo ajuda, sem roupa, ela fala que ela tá e tudo mais. E depois eu não achei mais vídeos que confirmem que ela recebeu atendimento, que ela tá no hospital. Se vocês souberem de alguma coisa, por favor, me marque. Sobre a Isabelle Vidal, o Ítalo Santos e o Matheus, que é o assessor do vereador do Rio de Janeiro, certo? Que ofereceu ajuda e aí a Isabelle veio nas redes sociais relatar que ela foi... Eu tô acompanhando, acho que desde sábado, né? Desde sábado, gente, ou de ontem de manhã que isso aconteceu. Domingo, no caso, né? Primeiro eu quero pedir pra vocês uma coisa. Separar Ítalo Santos, porque isso é uma denúncia que precisa ser investigada, ok? É o abuso da imagem de menores que tem acontecido. E agora nós temos outro caso, que é a Isabelle, tudo que ela tem passado, e o assessor do vereador. Eu acabei de assistir o vídeo de 1 hora do Guga Figueiredo, onde ele entrevista o Matheus e confronta ele com os vídeos que ela postou, que ele postou, toda aquela situação. Por que ele estava ajoelhado, por que eles estavam no hotel e tudo mais. E eu quero pedir pra vocês que assistam esse vídeo, ok? Olha, gente, é muito difícil fazer esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô até sem palavras, de verdade. Porque, como eu trouxe esse assunto e teve muito alcance, várias páginas de fofoca usaram o meu vídeo. E muitas pessoas me marcam, eu estou acompanhando. Só que é muito importante que vocês assistam o vídeo do Guga Figueiredo. Eu sei que ele tem uma credibilidade, eu também acredito na credibilidade dele, por isso que eu estou falando, certo? Então, quando ele entrou em contato com o Matheus, eu vi através de um comentário dizendo: quero conversar com você, ouvir seu lado da história. Obviamente, ele foi muito criticado, como vários comentários que tem aqui. Tem que ver também o outro lado e tudo mais. E tô falando da credibilidade dele porque... Assistam o vídeo, tá bom? Se vocês forem no Insta do Guga, lá no Story, tem o link pra você ir direto pra essa entrevista. O que eu gostaria, não. Mas o que eu vou falar pra vocês no momento, como as pessoas que estão me cobrando, com razão pra que eu fale disso e eu quero dar alcance a essa história, assistam o vídeo do Guga Figueiredo, ok? Como eu disse, eu tô sem palavras porque eu não acho que é o momento de falar como eu estou enxergando essa situação, tudo bem? Esse meu vídeo é pra dar alcance ao vídeo do Guga. Eu acho muito importante que vocês assistam ele, tá bom? Pra quem não tá entendendo o que aconteceu com a Isabelle Vidal, o que ela tá falando no perfil dela, eu vou fazer um breve resumo aqui pra vocês. A Isabelle tinha dito que não tava mais podendo ficar na própria casa dela porque começaram a ameaçar ela e a família. Aparentemente, sabia onde ela morava, o nome da mãe, e ela começou a se sentir insegura dentro de casa. Tanto que ela tinha falado que ia se mudar. Isso tudo depois, né, da exposição que ela começou a fazer do Ítalo Santos. Aí ela teria aceitado a ajuda do Matheus, que é um assessor, inclusive assessor do Lienel Borel, que é vereador. E aí que começa toda essa confusão. Segundo ela, ele levou ela para um hotel. Ela gravou vários vídeos no celular dela, inclusive aqui no perfil dele, ele tentou postar ali um pronunciamento e trechos de vídeos que ela gravou no celular dele. Nesses trechos tem ele rezando pela alma das crianças, pedindo queda de Alexandre de Moraes, etc. Totalmente assim, gente, não dá pra entender muita coisa do que tá acontecendo, sabe? No final do vídeo, ela fala pra ele: você não gosta de criança? Na verdade, ela fala criancinha, você não gosta de criancinha? E quando ela fala essa frase, ela tá tentando ver se ele dá um selinho nela. E aí ela fala novamente: senão eu vou postar isso no seu Instagram. Ou seja, dá a entender ali nessa parte que ele não queria que ela falasse sobre isso e acaba dando selinho nela. E no fim ele fala que não faz isso. A Isa também afirmou que tava sem internet no hotel e que ele estaria junto com as funcionárias e teria pago ali pra tudo acontecer. Inclusive que, segundo ela, tinha câmeras dentro do quarto. Que uma das mulheres do hotel tinha falado pra ela sair sem a roupa mesmo pra esperar a polícia. E que ela gravou e não chamou a polícia porque ela não ia entrar dentro de uma viatura com um homem, sendo que ela acabou de ser e poder correr o risco de acontecer de novo com ela, ainda mais que ela tava sem a roupa. Ela também disse que esse assessor estaria supostamente ali do lado das outras pessoas a qual ela denuncia, sobre inclusive Alice de menores de idade. Ela disse que agora ela tá segura e que sabe que eles vão tentar falar que ela tá surtando, mas que ela vai postar várias coisas que ela tem, várias provas e etc. Na versão do Matheus, ele só tava tentando ajudar ela porque ela tava muito mal com esse caso todo e não tava se sentindo segura em casa. Ele chegou a dar uma entrevista pro Guga Figueiredo e em determinado momento ele fala que ele mesmo, né, queria fazer ali o corpo dele pra saber se tinha acontecido alguma coisa, pra poder provar que ele não fez. E aí ele fala que ele tava com um laudo. Mas toda a galera do comentário tá afirmando que não tem como, seja você a vítima ou a pessoa que fez isso, estar com o laudo assim. Então é um caso que começou com denúncias do Ítalo Santos, né? A Isabelle denunciando o Ítalo Santos e que terminou num segundo diz a Isabelle, né? O Ministério Público está investigando o Ítalo Santos, hoje saiu em todos os portais que ele está sendo investigado, mas o Ítalo Santos veio a público, se pronunciou e falou que essa investigação já é de muito tempo, não é de agora, que não tem nada a ver com essa repercussão de agora, né? Porque a Isabelle realmente deu muita repercussão
ao caso. Vamos ver o pronunciamento do Ítalo. Vou falar aqui de forma resumida para vocês, porque tem minhas baterias que estão preocupadas comigo, tem minha família de laço sanguíneo também que está preocupada comigo. São poucos os que se preocupam, mas tem também. Tem a família de todo mundo aqui de laço sanguíneo que é próxima da gente, que acompanha a nossa trajetória. E tem muita coisa que sai o tempo todo que vocês sabem que eu nunca me pronuncio em relação a nada. E era essa postura que eu iria tomar agora até tudo se concretizar, tudo se formalizar, como sempre eu venho aqui quando tudo se formaliza e mostro para vocês. Olha, gente, aconteceu isso e eu tô aqui para explicar o porquê aconteceu. Mas geralmente eu só apareço aqui quando tudo finaliza, quando tudo tem um desfecho. E aí, dias atrás, aconteceu também que eu trouxe para vocês aqui um processo judicial de uma equipe que estava trabalhando, e que aí no processo judicial que tinha era a ação movida para mim, né? Não eu movendo a ação. E eu também cheguei para trazer isso para vocês aqui, igual também das outras vezes que eu também já fui chamado para falar, para contar a minha versão em relação a uma das coisas que saiu hoje também. Deixa eu começar falando da ação judicial que moveram para mim, que eu trouxe para vocês antes de qualquer veículo de comunicação trazer, né? Que foi acho que umas 2, 3 semanas atrás eu trouxe para vocês aqui que uma equipe que trabalhava comigo moveu uma ação, querendo alguns direitos trabalhistas, sendo que eu sempre dei meu melhor para todo mundo que trabalha comigo. Todo mundo que trabalha comigo não tem o que reclamar, mas sempre vai aparecer alguém insatisfeito com alguma coisa, só que não estava só na questão mais trabalhista. Estavam trazendo coisas que não existiam e que eram inverdades. Quando eu vi o processo, eu digo, gente, como assim isso aqui? Quando saiu em todo lugar, todo mundo já começou a endeusar quem estava fazendo aquilo e dizer, eu sabia que acontecia isso, eu sabia que a casa dele era desse jeito, eu sabia que lá era desse jeito. E aí a gente foi para a audiência, e a gente teve o êxito da audiência, o resultado foi ontem ou foi antes de ontem, ganhamos a primeira audiência, que são umas 3, 4, né, do mesmo segmento, do mesmo roteirozinho, e aí as pessoas, quando foram falar sobre, se contradisseram, se perderam, não tinham prova. E muitos dos detalhes eu não contava para vocês sobre o procedimento, sobre o processo, né? Que eu só ia falar com vocês igual eu tinha falado lá atrás, que eu sabia que era em segredo de justiça quando eu ganhasse. Porque eu sabia que a gente ia ter êxito, porque era muito em verdade. Igual tá acontecendo agora. A gente venceu o primeiro. Saiu em algum lugar? Não. Por quê? Porque não é tão interessante sair essa notícia, né? Claro. Igual saiu agora pela manhã em todos os veículos de comunicação o procedimento do Ministério Público. Só que saiu de uma forma como se tivesse sido aberto agora. Não foi de agora, minha gente. O Ministério Público apura algumas coisas que pessoas não estão satisfeitas para ver se aquilo ali é verdade e, se for verdade, tomar a medida cabível àquilo ali. E a gente, se não deve, coopera com o Ministério Público, leva todas as autorizações de imagem de alguém que, por exemplo, o pessoal daqui de casa, a gente é uma família, só que as pessoas veem aqui como se não fosse uma família, porque não é uma família padrão, não é uma família tradicional. Mas quem acompanha a gente lá de trás sabe que toda a nossa ligação é de muito amor, é de muito afeto. E aí a gente vai lá, explica tudo. As mães das pessoas que são menores e emancipadas, né? Que aqui tem os emancipados ainda e tem os maiores, só é mais em relação aos menores que são emancipados. Vão lá, e aí falam a versão deles, como é que a gente conheceu, cada um conheceu um ao outro, como essa família se constituiu. E o processo ou arquiva, ou eles vão apurar mais fatos para ver qual a medida que eles vão tomar. Isso é um procedimento que acontece não só comigo, mas com qualquer pessoa. E não é só comigo que acontece isso. O Ministério Público chama qualquer caso que eles acham que precisa de satisfação, que eles acham que precisa de investigação. E a gente, quando não deve, coopera. Igual eu fui recentemente também ser ouvido, igual eu já fui ouvido há uns 6 meses atrás, igual eu já fui ouvido há 1 ano atrás. Não é de agora que isso acontece. Eles acompanham porque eles têm a responsabilidade deles de ver se daquilo ali tá legal. Tem que ouvir as mães para saber se as crias estão aqui porque gostam, se as crias estão aqui porque, por algum motivo, igual esses motivos que saem. Vocês têm noção que eu tô tendo que ler inúmeras coisas que eu não sou? Sabe? Vocês podem falar, eu não gosto do conteúdo, eu não gosto. Independente do que vocês sejam, tipo assim, não agrade. Mas o que eu não sou também não deve ser dito. Para resumir, saiu hoje em tudo que era canto, como se tivesse sido aberto agora, não foi de agora. A gente coopera sempre que o Ministério Público chama, sempre que eu fui chamado, eu fui lá. Sempre que as mães foram chamadas, a gente foi lá. As crias estão aqui com a permissão das mães, vocês sabem disso, quem me acompanha lá de trás também sabe. E o que eu não consegui entender, né, que cada um pode ter a sua visão e seu posicionamento sobre mim da forma que quiser, é reconhecer tudo que eu já fiz por todo mundo, sabe? Principalmente as pessoas também que já passaram por aqui e sabe como é que funciona aqui em casa. Sabe que aqui em casa sempre foi muito certinho, sabe que aqui em casa sempre foi muito regrado, sabe que aqui em casa é uma casa igual todas as outras também, que tem erros e acertos, mas que sempre prevalece a parte que não é dos acertos, mas que também eu confio na justiça, eu confio na justiça de Deus e a gente tá aqui para isso.
E vocês sabem que eu não sou de me pronunciar em nada. Chega vários veículos de comunicação pedindo para entrevista. Porque eu não posso estar falando em entrevista o que eu acho ou o que não pode ser falado que é em segredo de justiça. Porque isso é usado contra depois. E as pessoas já fazem proposital. Me convidam para determinadas coisas, para eu falar o que eu penso, para eu falar o que eu acho e usar aquilo ali não a meu favor no próprio procedimento. E aí a minha equipe jurídica me instrui a gente só falar a nossa verdade na justiça, igual a gente sempre faz. E todos os procedimentos que eu trago aqui pra vocês, a gente comemora junto, eu e minhas baterias. Todos que eu trouxe aqui pra vocês. Gente, aconteceu isso. Uma semana depois, 2 semanas depois, a gente comemora junto. Gente, aconteceu isso. Uma semana depois, 2 semanas depois, a gente comemora junto. E para resumir esse assunto aqui todo, né, porque depois eu venho trazer mais detalhes para vocês, o que era segredo de justiça, a gente vai saber como é que tá agora, se é segredo, se não é, porque já tá em tudo que é canto, né, e aí eu vou trazendo da mesma proporção que a galera pode trazer, né, que é um procedimento que é meu e eu não podia trazer aqui para vocês, se a galera pode, eu também vou me sentir no direito de fazer. Então, toda audiência que eu for, todo procedimento que eu for fazer, eu vou mostrar a naturalidade que eu sempre mostro na minha vida aqui. Eu só não mostrava tudo pautado bonitinho quando eu ia, quando Camilinha ia, quando Daninha ia, que Daninha foi até completar os 18 anos, Daninha também, deixa eu até falar sobre Daninha. Para vocês que não sabem também, que estão vendo só agora em relação mais a Camilinha ou em relação às outras crias que também são emancipadas, Daninha também já foi parte desse procedimento até fazer os 18 anos. Tem um acompanhamento, que é o trabalho deles de estar fazendo, de saber se está tudo ok. Se tiver tudo ok, ok. Se não tiver tudo ok, tomar as medidas. Mas enquanto tiver ok, fazer o acompanhamento até que todos façam 18 anos e aí eles, né, serem donos dos seus próprios narizes, porque por enquanto a responsabilidade é das mães, né? E conjunta comigo, que eles convivem comigo e com as mães. Enfim, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, né? Eu acho que agora é com a justiça, gente. Não adianta vocês ficarem mais cobrando influenciador, página para dar voz. Não, eu acho que quem tem que fazer algo é a justiça. Se a justiça do nosso país não faz nada, a culpa não é nossa, gente. A culpa não é nossa. Se a justiça do nosso país condena algumas pessoas por nada e não condena outras por coisas muito piores, não é a nossa culpa. Se a justiça não vê nada de errado nesse caso, não é a nossa culpa. Então, a gente já deu voz para esse caso. E aí, tá na mão da justiça, realmente. O que vocês acham desse caso? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima.